Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, estamos de volta com o nosso Marco Zero nessa manhã de sábado, vivendo o dia 8 de outubro, uma linda manhã de primavera, mas, segundo as previsões meteorológicas, amanhã volta a chuva aqui na região de fronteira e aí chove até a metade da semana. Então, mulherada já tá brava, Paulinho, que não seca a roupa, que os lençol não secaram, os tapetes. Não tem o que fazer. Ó, vai chover. Pelo sim, pelo não, aproveite aí o sábado, né? Que tá esse sábado mas daí você não vai pôr a patroa pra lavar roupa no sábado, né? Ela vai ficar brava, né? Mais ainda, né? Aproveite para curtir o sábado, né? Porque você tem aí vários dias aí de chuva, a semana inteira, né? As pessoas aí todas reclamando que não dá para sair de casa, e tem muitas programações acontecendo neste fim de semana aqui em Foz do Iguaçu, tanto hoje à tarde, à noitinha e também amanhã pela manhã. Tomara sem chuva ainda, mocinho. Então organize aí sua agenda. Daqui a pouco a gente vai dar uma cobertura geral aí dos eventos culturais aqui na cidade, dos principais. A gente complementa lá na página do H2 Foz, mas não dê bobeira. Aproveita aí para se divertir nesse final de semana. Muito bem, 11 horas e 38 minutos e o nosso último bloco sempre dedicado às artes, à cultura, ao entretenimento e hoje a leitura, senhor Paulo Bogler. Leitura envolve todo esse mundo, essa imersão aí na leitura, mas vamos falar de uma oficina, de um laboratório bem diferenciado aqui na cidade, que o pessoal lá da sala de leitura do Sesc de Foz do Iguaçu, que vem sempre com atividades inovadoras, está oferecendo aí para a comunidade, que é o Laboratório de Escrita Criativa, que está com inscrições abertas. Quem vai dar uma apresentação para a gente sobre do que se trata, quem pode participar, datas e horários, é a escritora Laís Andria, que é orientadora de atividades de cultura lá do Sesc e também cuida da parte da biblioteca, ou seja, para mim, na minha opinião pessoal, um setor fundamental aí em qualquer espaço público, em qualquer ambiente, né, que receba pessoas como é o Sesc de Foz do Iguaçu e o Sesc do Paraná. Laísa, obrigado por vir, obrigado pela participação, você achou um tempinho aí na agenda, a gente agradece a sua participação, é sempre bom tê-la para falar sobre literatura, cultura e arte. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Fala pra gente um pouquinho sobre qual é a proposta do Laboratório de Escrita Criativa, né? Qual que é a finalidade, onde que vocês querem chegar com esse laboratório? Então, esse ano a sala de leitura ela até estava focada mais em atividades ligadas ao desenho. Como as crianças voltaram para a aula, elas estão com atividades, estava focado no desenho. E a gente tem a turma do ensino médio agora lá no Sesc, e a gente percebeu que esse pessoal que ficou em casa um tempo na pandemia, eles estão com muita dificuldade para desenvolver um texto, às vezes uma argumentação, alguma coisa que precisa mais da redação, pensando no vestibular, né? Mas antes disso, eles precisam perder o medo de escrever. Eles passaram 2 anos ali fazendo muita atividade online e o desenvolver o texto, o fazer essa coisa de, às vezes, construir um texto com os amigos, ficou faltando um pouquinho. Então, eles têm esse medo, eles nem tentam. Então, a proposta da oficina criativa é fazer atividades mais voltadas ao lúdico, essa construção do texto coletivo, trabalhar com elementos mais divertidos, né? Usar dados, usar cartas, usar sorteios e fazer uma construção coletiva ali, cada um escreve um pouquinho do texto, uma coisa mais engraçada, para eles perderem o medo de escrever. E a proposta também é depois, mais nos últimos encontros, a gente pegar esses textos e começar a reconstruir eles, pensando aqui como que poderia ser melhor, fazer essa reconstrução coletiva dos textos também pensando em melhorar. Ou alguma coisa lá, olha só, essa frase ela está dizendo isso, mas não pode sugerir isso também? Então fazer eles pensarem sobre o texto, depois que saiu da cabeça deles, que está no papel, ficou esquecido um pouquinho, a gente retoma eles e tenta desconstruir e reconstruir esses textos, pensando em melhor forma de escrever. Então é focado nessas... Vai trabalhando o texto, vai aprofundando um pouco melhor a escrita. Um bom ponto de partida para essa construção criativa é não ter medo de errar, não existe erro. Sim, essa parte meio, do erro não vai, tanto que assim, não é aquela coisa de corrigir o texto com caneta vermelha, né, o que tá errado. Vamos ver se eles vão perceber na construção, olha aqui, ó, às vezes o outro coleguinha fala, mas não tá errado, né? Falo coleguinha porque eu tô pensando muito em crianças e adolescentes, né? Mas é aberto para adultos também. Vai perceber, ó, aqui tá escrito de uma forma assim, aqui essa palavra não é desse jeito, aqui é separado, esse com certeza é separado, não é tudo junto. E não existe ideia besta também, também, né? Não. Ideias são sempre bem-vindas e elas fazem fluir outras ideias e isso é um processo, né?
Sim, tanto que eu brinco bastante nessas atividades de, por exemplo, não ter um personagem que seja humano. O personagem, sei lá, pode ser um relógio, pode ser uma pedra, pode ser uma árvore, alguma coisa assim. A partir dali a gente vai construir uma história, pode ser uma história maluca, mas o importante é escrever, é desenvolver e ter uma ligação das ideias, né? Isso sim, agora ter uma ideia sem pé nem cabeça que não tem um começo nem um final, isso eu vou cobrar bastante. Mas construir a partir da brincadeira. Certo. E o que define, o que caracteriza uma escrita criativa? Escrita criativa, eu acho que está muito mais em você saber usar o como contar, como chegar para o leitor, né? Como você conseguir pegar o texto de uma forma que o leitor ele vai prender na história, ele vai entender o que está acontecendo. Porque às vezes a gente pega um texto muito bem escrito, mas você chega no final e ele não te disse nada, né? Então o texto tem que dizer alguma coisa. E através da brincadeira da expectativa de ver o que vem depois, o que vai acontecer, funciona muito bem, as pessoas prestam atenção não só no conteúdo, né, na forma que está o conteúdo colocado ali dentro das palavras, mas como que as palavras se juntam, como que elas transcorrem pelo texto, como elas fluem, né? A gente presta mais atenção nisso. E também tem muito mais aquele senso de assim, eu fiz esse texto, né, um texto meu, eu fiz as pessoas rirem, ou as pessoas gostaram do que eu escrevi. Se você vai lá e escreve, às vezes, um texto, precisa para a matéria da escola você escrever sobre tal coisa, você copia vários pedacinhos, e não é um texto seu, né, é um texto que você fez para desenvolver um trabalho, né? Então esse senso de, o texto é meu, é minha voz que está aqui, isso também é preciso criar, e começa na brincadeira. Quando você fala texto, isso vale para todos os gêneros. Todos os gêneros. Ficcional e não ficcional, vale uma opinião, quero dizer algo sobre um assunto, sobre determinada circunstância, ou um conto, uma poesia, etc. Eu vou trabalhar muito mais com contos, até pelo tempo que a gente tem os poucos dias, né, nessa oficina. Mas durante a pandemia, que teve os encontros online, eu trabalhei também essa oficina num modelo que ele era estendido, ele aconteceu o ano inteiro. Trabalhava, os alunos, eles estavam nos computadores, eu escrevia no Word, eles viam, eles me falavam que era para escrever, eu ia escrevendo, e a gente ia desenvolvendo o texto. Nos 2 anos a gente desenvolveu 2 livrinhos, né, viraram 2 apostilinhas, não deu para fazer o livro impresso, mas a gente fez 2 apostilinhas com contos e um texto completo. O texto começo, meio e fim virou um livrinho. Então é possível fazer isso, depende muito do nosso tempo, e como nessa oficina específica a gente vai ter pouco tempo, poucos dias, então vão ser contos mesmo, mas a partir daí eles podem ir para o lado que eles gostam, né, para poesia ou não. A questão é perder o medo de usar as palavras, de escrever, de construir o texto. Muito bem, o Moacir falou da leitura, quando a gente te apresentou, que relação que você faz entre ler e escrever, Laís? Ler e escrever, são 2 coisas diferentes, trabalho muito com isso. E o que eu escrevo, depois de uma semana eu vou ler, eu sou a leitora. Não sou mais quem escreveu, não sou escritora. Quando a gente escreve, no momento, nós somos os escritores do texto. Depois vem a leitura, nós não somos mais aquele eu que escreveu naquele momento. Então a gente se torna mais crítico também do texto que está ali, né? A gente consegue ver coisas, saiu da nossa cabeça, tá no papel, muda a chavinha. Agora nós somos leitores desse texto aqui. E isso ajuda muito ter essa percepção, porque o que a maioria das pessoas fazem? Escreve e esquece, né? Não lê mais, não relê. Até tem aquela coisa de, eu tenho que ler na sala de aula, né? Se for alguém para sala de aula, tem que levantar de pé e ler o texto. A pessoa vai lá mais automático, né? Ela lê, simplesmente lê o que está escrito. Não se sente dona, não se sente a voz empoderada daquele texto. Então tem essa diferença muito, muito básica de quem entende depois a leitura como alguém crítico e volta a escrever. Aí você vai subindo níveis, sabe, nessa relação da escrita com a leitura. É um desenvolvimento. Eu gosto muito de falar para as crianças que é como andar de bicicleta, porque isso é mais real para eles, né? Mas como você começou? Com a rodinha, depois você tira como que era pedalar. E agora você pensa em pedalar, né? Você pensa quando você vai andar de bicicleta, é a mesma coisa com o texto, mas precisa ter prática. Da mesma forma de andar. Ler ajuda a escrever? Ajuda. É essencial. E você falou que vai trabalhar muito com contos. Tem alguns autores nacionais ou mesmo locais que você tenha mais ênfase nesse trabalho, nesse laboratório com os meninos? Aqui, a leitura, nesse específico da oficina, a gente não vai ter muito tempo para leitura de autores de fora, né? A gente vai se concentrar nos textos deles mesmo. Mas o SESC, ele tem vários livros, ele faz vários prêmios, né? Inclusive no Paraná, de contos infantis, e tem os prêmios nacionais daí de contos mais adultos, a gente trabalha muito isso, a gente recebe os textos lá
E assim, são livros incríveis, a gente encontra esses autores, tem a possibilidade de encontrar com eles, e esses textos são trabalhados. A gente precisa um pouquinho diferenciar o que é para adulto, o que é para criança, né, o que vem no conteúdo, mas tem muita coisa legal. E coisas assim, às vezes na escola a gente vê o que já é clássico, né? Mas o que está se produzindo agora, de que forma que se está produzindo. E o mais legal dos contos hoje em dia é que, principalmente essa geração do streaming, né, que já é mais acostumado a ver uma produção audiovisual, é que eles falam assim, nossa, mas por que não fazem um filme disso? É tão legal, né? Eles já imaginam dentro desse formato. E querendo ou não, dá um gostinho a mais, né? A pessoa, ela gosta de assistir alguma coisa, nosso texto me proporciona a mesma sensação que eu tenho quando eu assisto alguma coisa que eu gosto. E ajuda a pessoa a perder o medo de ir para os livros, né? De pensar mais nas histórias do que nas letras, no ter que ler, né? A atividade de ler, ela pensa mais na história que ela vai consumir. Laís, e como é que... Desculpa, Paulo. E como é que chama a atenção de um jovem hoje do digital a pegar um papel, pegar uma caneta, um lápis? Como é que é esse primeiro contato deles com o papel? Claro que na escola sim, mas eu falo para desenvolver uma ideia, desenvolver, né? Hoje a gente tem... Eles gostam muito de ir pelas coisas que eles não consideram o que seria uma obrigação. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era jovem, eu comecei pelas fanfics, né? Eu sou Você ainda é jovem. assim, há 20 anos atrás, há muito tempo atrás, quando a internet estava nascendo ainda, eu gostava muito das fanfics, e dali eu peguei o gosto, porque assim, eu gostava de escrever, eu gostava muito de ler, e eu tinha essa ideia, quando eu me aposentar, quando eu for lá, não precisar mais trabalhar, tiver mais tempo, eu vou escrever um livro. Eu tinha assim, eu vou escrever um livro, né? E quando eu descobri as fanfics, eu descobri que isso era muito mais próximo da minha realidade do que eu poderia imaginar. E hoje a gente tem muitas outras facilidades, não só nesse campo das fanfics que me levou para a literatura, mas, por exemplo, a Amazon Studios abriu para o Brasil hoje para receber propostas de roteiro. Então aqui em Foz do Iguaçu é muito forte, a gente tem a Unila, né, que tem vários cursos relacionados com cinema. Hoje tem mais possibilidades da pessoa pensar alto, sonhar alto nesse sentido e realizar de forma mais fácil, né? Não é uma coisa muito longe assim para se alcançar. Então assim, a gente a começar com essas coisas de incentivar através da brincadeira, mostrar, isso aqui você está brincando, você está se divertindo, mas você pode transformar em uma coisa séria, é um passo. Na leitura, eu gosto muito lá na sala de leitura de indicar o Diário de um Banana, para as crianças que estão saindo assim do infantil lá 8, 9 anos, que eles estão começando a perder o medo de ler, a ter mais facilidade também de leitura, porque ele é um livro super divertido, as histórias divertem qualquer idade, e ele é um livro grande, várias páginas, mas o texto é pouco, ele tem várias imagens, né? E se a criança pegar o primeiro, é difícil uma que fala, não gostei. Eles já querem o próximo e todos, e dali já pedem outras leituras. Já vai pra curiosidade, né? Sim, vai para Harry Potter, vai para Percy Jackson, e nisso eles perdem esse medo do texto. Porque o texto, o visual do texto, ele acaba sendo uma barreira, ele é muito mais visto como obrigação na escola, né? Aí começa a ver a história que existe por trás. Você passando a barreira do texto, você vê a história, o se envolver, o se emocionar com os personagens, né? Isso é questão de leitura. O escrever é um pouco mais difícil, porque assim, até pra gente, hoje a gente tá mais acostumado com digitar, eles não têm mais essa prática tão presente. Acaba sendo na escola. Mas tem o digitar, né? O digitar é uma coisa, eles escrevem muito hoje nas redes sociais, eles desenvolvem uma opinião, mostrar que isso pode ser passado, pode ser usado para parte da escola e pode ser desenvolvido. Eles podem tornar isso uma profissão, pode tornar nem que não seja a profissão, mas trabalhar com isso de alguma forma, porque pessoalmente a pessoa se sente realizada fazendo aquilo, né? São mostrar os caminhos. E às vezes eles não pensam muito longe no que pode fazer, porque não tem ainda muita expectativa, né? Eles ainda estão desenvolvendo o que eles vão ser, pensar o que eles querem ser no futuro. E pode ser um caminho, pode ser uma profissão. Seja desenho, seja leitura, seja escrita, seja o assistir filme, o ser crítico com os filmes, né? Hoje no streaming oferece vários tipos de carreira, sem você precisar estar lá nos grandes centros. Então é uma possibilidade, mas precisa alguém mostrar que existem esses caminhos, né? Laís, falando do Laboratório de Escrita Criativa do SESC, serão quantos encontros, de que forma estão organizados os conteúdos? Deixa eu até pegar minha colinha aqui, porque são vários dias. Vai começar a partir da sexta-feira que vem, né, dia 14, são 2 encontros por dia, que nós vamos fazer, então vão ser 5 dias, ao total são 10 encontros, vai ser o dia 14, 21 e 28 de setembro, todas as sextas-feiras, outubro, gente, estou em setembro ainda, outubro, vão ser todas as sextas-feiras e depois mais 2 sextas-feiras de novembro, que vai ser o dia 4 e dia 11 de novembro, horário sempre das 2 até as 16, né, sempre 2 horas, e esse é um curso que ele é pago no SESC, né? A sala de leitura ela é aberta ao público, a gente oferece várias atividades lá
que são gratuitas. Esse específico é um curso pago, mas assim, é um valor bem simbólico, porque ele é específico para quem trabalha, específico não, ele é muito voltado, acessível. O SESC, ele oferece vários cursos acessíveis, né? Então, para quem é trabalhador do comércio ou dependente, que é o público que o SESC atende lá, é R$45 todo, né? Os 10 encontros. Certo. Agora ele é aberto para público geral também. A diferença é que não tem esse desconto de quem trabalha no comércio, daí seria R$90 também o curso todo. 45 para sócios do SESC, 90 para o público geral. Né? São 10 encontros, sempre às sextas-feiras, até a metade de novembro. Isso? Sim, até a metade de novembro. Daí é só importante ressaltar que é preciso fazer inscrição no SESC, né? A gente tem essa diferença nas inscrições, que é comerciário, trabalhador do comércio, o dependente do trabalhador do comércio, né? E quem é público geral. Também se inscreve no SESC, que às vezes as pessoas chegam lá achando que é só ir, quem é público geral é só tá lá, né? Mas é preciso fazer essa inscrição, porque a gente registra no sistema, certo, né? Essa inscrição é feita no local? No local mesmo. É bem fácil para quem é público geral, né? Para quem não pode trazer um documento comprovando que trabalha no comércio, pode ligar lá para perguntar quais são esses documentos necessários, Qual né? é o número do SESC? É o 3576-1300, fala com o nosso setor lá do SAC, que é o relacionamento. Eles falam, eu prefiro que eles falem, porque existem muitas empresas que às vezes elas são indústrias, né, pelo CNPJ delas, e é difícil a gente saber quais são as empresas que são indústrias e são do comércio. Mas para público geral é só o RG, o CPF, um comprovante de residência, eles tiram uma fotinho lá na hora da pessoa para ficar no nosso sistema, e agora tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que todo mundo tem que assinar lá, por isso que tem que ir presencial lá, que é preciso assinar esse documento para fazer a inscrição. Quem pode participar? A pessoa precisa ser envolvida no universo da literatura, precisa ser conhecedora de algum conteúdo anterior? Qual a idade que esses participantes podem ter? O único conteúdo anterior é que a pessoa pelo menos já saiba ler e escrever, né? Porque se lá uma criança que está alfabetizando ainda, ela não consegue acompanhar o grupo. Certo. Que a ideia é produzir textos, né? Então precisa ter já essa desenvoltura do ler e escrever. Mas às vezes crianças de 7 anos já estão lendo e escrevendo bem, né? Então a gente colocou que a partir de 8 anos da inscrição, mas precisa pelo menos saber o ler e escrever, e a idade limite não tem. Então, assim, vai ser um grupo grande, as vagas são limitadas, são 15 vagas, mas a nossa ideia é que tenha várias idades lá, até porque o conversar entre eles ajuda, né, nesse desenvolvimento. Certo. Até quando pode fazer a inscrição? A inscrição começa agora na sexta-feira, então até sexta-feira ainda pode fazer inscrição. Após isso também vai poder, só que a pessoa vai perder esses primeiros encontros, né? Ela vai pegar o curso em andamento. Não fecha as inscrições até o final do curso. A diferença é que você perde os primeiros encontros, vai ter que entrar com o curso andando. Só que são vagas limitadas, né? E como a gente começou a anunciar ontem, eu ainda não tenho muita ideia de quantas pessoas vão procurar, vão se inscrever. Então é bom as pessoas irem antes. Quem está interessada mesmo já aparecer no SESC e fazer inscrição. Certo. Corra para não ficar de fora. Obrigado, Laisa. Obrigado por trazer as informações aí. Sucesso nessa, certamente, mais uma iniciativa aí de sucesso e de grande relevância aí para a população de uma maneira geral, mas também para os nossos estudantes aí que tem nessa oficina uma forma de aprimorar a sua técnica, de trocar ideias, de vislumbrar novas possibilidades. Aí é sempre bom falar sobre isso. Obrigado por vir, tenha um bom dia. Obrigada pelo convite. Legal. É isso, Moacir, então fica o convite aí para garantir vaga lá no Laboratório de Escrita Criativa do SESC, que começa a partir da sexta-feira que vem, mas as inscrições já estão abertas, aí é um precinho acessível para quem quer desenvolver aí a sua leitura, seus olhares também sobre essas possibilidades todas que o universo literário oferece. Marco Zero, onde tudo começa.